Nesta segunda aula da semana 6, nós vamos continuar a ver as regras de derivação. A terceira regra que a gente vai ver, continuando da aula anterior, é a derivada de uma soma. Sejam f1 e f2 duas funções, e f uma função definida pela soma dessas duas funções. Se a derivada de cada uma delas existem, então a derivada de f de x vai ser a derivada da primeira mais a derivada da segunda. Essa regra de derivação, a regra da soma de duas funções, é a regra número 4 lá da tabela de vocês, onde lá na tabela ela diz o seguinte: se y é igual à soma de u com v, então a derivada vai ser a derivada de u mais a derivada de v. Então nesse caso aqui, para essas funções aqui, que estavam lá na lista de exercício 5, vamos ver o que eu obtenho usando essa fórmula. Então aqui a derivada de f de x vai ser quem? Usando as regras lá, eu vou derivar a primeira função normalmente, derivar a segunda função normalmente e somar os resultados. Quando eu estiver calculando a derivada da primeira, eu não preciso preocupar com o que está acontecendo com a segunda. Da mesma forma, quando eu estiver derivando a segunda função, eu não preciso preocupar com o que está acontecendo com a primeira. Basta eu calcular as derivadas delas independentes e somar o resultado. Então nesse caso aqui, derivada de x ao cubo vai ser o quê? Desço 3 para antes do x, vezes x elevado a 3 menos 1, que é 2, vezes a derivada de x, que é 1. Menos, repito o sinal ali, repito a constante 2, vezes a derivada de x, que nós vimos que vale 1. Então, 3 vezes 1 é 3, então essa primeira parte vai dar 3x ao quadrado, e essa segunda parte vai dar menos 2. Então a derivada de x ao cubo menos 2x é 3x ao quadrado menos 2. No item B, a derivada da minha função vai ser o seguinte. Aqui eu tenho a constante, que é 4. Derivada da constante é 0. Menos, que eu vou repetir o sinal, derivada de x ao quadrado vai ser 2, que eu vou descer o expoente, vezes o x elevado a 2 menos 1, 2 menos 1 é 1, então vai sobrar apenas x, vezes a derivada do x, que é 1. Então esse zero ele não vai fazer diferença nenhuma, posso esquecer dele. Menos 2 vezes 1 é menos 2, então vezes x. Então a derivada nesse caso é menos 2x. Agora eu sugiro vocês que voltem lá na lista de exercício número 5 e confiram se os resultados deram certos. Então, continuando com mais alguns exemplos, se a minha função é x ao quadrado mais 2x mais 1, a derivada dessa função vai ser o quê? Então, a derivada aqui vai ser derivada de x ao quadrado, 2 vezes x, mais a derivada de 2x, 2, mais a derivada de 1, 0. Então, isso aqui é igual a 2x mais 2. Nesse item B, se a minha função é raiz de x mais 1 sobre x, é melhor eu reescrever essa função para ficar mais fácil de visualizar quem ela é. Então, aqui vai ficar x elevado a meio, mais x elevado a menos 1. A derivada dessa função é quem? F' de x, que é igual a x elevado a meio, então vai ser meio, x elevado a meio menos 1, que é menos meio, vezes a derivada do x, que é 1, mais derivada de x a menos 1. Eu vou descer o menos 1 para antes da minha função, vezes x elevado a menos 1, menos 1. Então, x elevado a menos 2. Vezes a derivada de x, que é 1. Então, isso aqui vai ser igual . Aqui, como eu tenho o x elevado a menos meio, eu vou voltar ele para o denominador, para ficar x elevado a meio. Então, vai ficar 1
sobre 2x elevado a meio, menos 1 sobre x ao quadrado, que é igual a que x elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada de x, então 1 sobre 2 raiz quadrada de x menos 1 sobre x ao quadrado, que é então a derivada da minha função. Continuando aqui, se eu tenho a função agora ax ao quadrado mais bx mais c, a derivada disso vai ser f' de x, que é igual. Nesse caso, eu vou entender o a, o b e o c como sendo números reais com a diferente de zero. Então, a derivada dessa função vai ser o quê? Vai ser a vezes derivada de x ao quadrado, 2x, mais derivada de bx, b, mais a derivada de c, 0. Observar aqui, né, por que eu fiz que a derivada de x ao quadrado é igual a 2x? Por que eu já falei isso direto? A ideia que eu fiz aqui foi a mesma anterior, né? Desço o 2 para antes do x, então vai ficar 2 vezes x elevado a 2 menos 1. 2 menos 1 é 1, então já nem coloquei o 1 aqui. Vezes a derivada do x, que é 1, que estaria multiplicando 2x, que eu também não escrevi ele ali. Mas está subentendido que eu fiz isso. Então, no caso, o resultado aí, né, vai ser 2ax mais b. Agora, lá da física, né, eu tenho a equação da posição, que é S, que é igual a S0, mais V0, t, mais a sobre 2t ao quadrado. Vamos ver, se eu derivar essa função aqui, o que eu vou obter? Então, eu vou fazer aqui, ó, S' vai ser quem? No caso aqui, essa linha, esse S, né, ele depende da variável t, depende da variável do tempo. Então, aqui, o S0, ele é uma constante, ele é um número, então a derivada da constante é 0, mais V0 é uma constante que está multiplicando a minha variável, então vou repetir ela, V0. Vezes a derivada aqui da minha variável, derivada de t, se a minha variável é t, a derivada dela é 1. Da mesma forma lá que quando a minha variável era x, a derivada dela era 1. Mais a sobre 2 vezes a derivada de t ao quadrado. Derivada de t ao quadrado é 2t. Novamente, né, desço 2 para antes do t, vezes t elevado a 2 menos 1, que é 1, vezes a derivada do t, que é 1. Bom, dá para simplificar isso aqui, esse 2 com esse 2, né, dá para simplificar, e esse 0 eu não preciso escrever ele. Então aqui vai ficar V0 vezes 1, que é V0, mais A, que multiplica T. Essa fórmula lembra alguma coisa para vocês? Fica aí a questão. Vamos lembrar o que é. Nessa outra regra, derivada de um produto. Sejam f1 e f2 duas funções, e f é a função definida pelo produto dessas duas funções. Então, f de x é igual a f1 de x vezes f2 de x. Se a derivada dessas duas funções, f1 e f2, existem, então a derivada da função f de x vai ser a derivada da primeira função vezes a segunda, mais a primeira função vezes a derivada da segunda. Essa regra está lá na tabela como sendo y igual a u vezes v, em que a derivada dessa função vai ser u vezes a derivada de v, mais v vezes a derivada de u. Observar aqui, né, só ficou a ordem um pouco contrária, que esse termo, né, seria esse primeiro, e esse outro termo seria o segundo. Mas como ali é uma soma, então isso aqui não vai influenciar em nada. Então, é manter constante a primeira função e derivar a segunda, mais manter constante a segunda função vezes a derivada da primeira. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho a função a vezes x. Eu posso entender esse a como sendo uma função
e o x como sendo uma outra função, e teria o produto dessas duas funções. E aplicando, então, essa regra aqui de derivada, eu vou ter que a derivada de a vezes x, sendo a, posso usar aqui, por exemplo, o a é o meu u e v é o x, então isso aqui vai ficar u vezes a derivada de v, então f' de x é igual a vezes a derivada de x, que é 1, mais v vezes a derivada de u. Então, mais x vezes a derivada de a, que é 0. Então, isso aqui vai ser a vezes 1, que é a, mais x vezes 0, que é 0. Então, a derivada de ax é igual a que vocês podem olhar lá na lista de exercício, vocês vão ver que é o mesmo resultado. Nesse caso aqui, o que ela teria a ver com a derivada do produto de duas funções? Bom, embora eu tenha aqui x ao cubo, mas se eu quiser eu posso entender essa função como sendo f de x, que é igual a, por exemplo, x ao quadrado vezes x, sem problema nenhum. Se eu multiplicar isso aqui vai dar x ao cubo. E se eu quiser, então, aplicar a regra da derivada do produto nessa função, ao invés de aplicar nessa, eu poderia? Sim, o resultado vai dar o mesmo. Então, nesse caso aqui, ó, vamos fazer o quê? Aplicando nessa segunda função, apenas como forma de você entender isso aqui como um produto de duas funções, é claro que no dia a dia a gente não vai desmembrar a função para uma forma dessa só para dar mais trabalho para calcular. Normalmente você vai calcular a derivada disso aqui direto, né, que seria apenas descer o 3 para antes do x e diminuir 1 no expoente, que ficaria 3x ao quadrado. Mas, conforme eu disse, você pode fazer essa derivada utilizando também essa segunda forma. Que nesse caso, utilizando a segunda forma, a derivada ficaria tante o u, então vai ficar x ao quadrado, vezes a derivada do x, que é 1, mais, mantenho constante a segunda função, que no caso aqui é o x, vezes a derivada da primeira função. Derivada de x ao quadrado é 2x. Então, isso aqui vai ficar x ao quadrado mais 2x ao quadrado. Então, x ao quadrado mais 2x ao quadrado, 3x ao quadrado, que é o mesmo resultado, né, que eu havia citado anteriormente, que agora eu peço vocês para conferirem esses dois resultados lá na lista de exercício 5, para ver se deu o mesmo resultado. Vendo mais alguns exemplos, né, nesse caso aqui eu tenho x ao cubo vezes a raiz de x. Essa função eu posso reescrever ela como x ao cubo vezes x elevado a meio. Então aqui para calcular a derivada dessa função, eu poderia multiplicar essas duas funções, né? Quando eu multiplico duas funções de mesma base, eu conservo a base e somo o expoente. Mas eu posso calcular a derivada de cada uma delas primeiro, né, para depois ver o que vai dar isso aí. Então, nesse caso aqui, a primeira função seria o u, né, seria x ao cubo, e o v seria x elevado a meio. Para calcular a derivada disso aqui, então, vou manter constante a primeira função. Então, a derivada vai ser x ao cubo vezes a derivada de v. Derivada de x elevado a meio é meio, x elevado a meio menos 1, menos meio, vezes a derivada de x, que é 1. Mais, agora, v vezes a derivada de u. V é quem? O v é a segunda função. Então, é x elevado a meio, vezes a derivada de u, que é 3x ao quadrado. Então, isso aqui é igual a x elevado ao cubo sobre 2 vezes x elevado a meio, porque o expoente está negativo, eu vou passar ele para o denominador para ficar positivo. Mais 3x ao quadrado, x elevado a meio é raiz de x. Então, raiz de x. Isso tudo é igual a x ao cubo
sobre 2 raiz de x mais 3x ao quadrado raiz de x. Então essa aqui é a derivada dessa função. Ela ficou com uma cara, digamos, um pouco complicada, mas o resultado é isso mesmo. Nesse outro caso aqui, eu tenho um produto de duas funções, x mais 1 vezes x ao quadrado mais x. Embora eu poderia também multiplicar x vezes x ao quadrado, x vezes x, 1 vezes x ao quadrado e 1 vezes x, e somar isso aí, para depois calcular a derivada, a ideia nesse caso é aplicar a regra da derivada do produto, então eu não vou fazer isso não. Então, aplicando a regra da derivada do produto, eu vou ter que f' de x é igual a, mantém constante a primeira função, então vai ficar x mais 1, vezes a derivada da segunda função. A derivada da segunda função vai ser quem? Derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada de x, 1. Então, isso aqui, mais... Agora, a segunda parte da regra, né? V, que é a segunda função, eu vou manter constante. X ao quadrado mais x. Vezes a derivada da primeira função. Derivada de x é 1 e derivada de 1 é 0. Então, vai ficar vezes 1. Bom, então esse aqui pode ser o meu resultado, né? Basta multiplicar esse aqui por 1, para assumir esse 1, porque não tem necessidade dele ficar ali. Ou, se eu quiser, eu posso multiplicar também aqui termo a termo e obter um resultado só. Então, se você quiser deixar o resultado do tipo x mais 1 vezes 2x mais 1 mais x ao quadrado mais x, se quiser deixar assim, pode. Agora, se quiser desenvolver também, então vou fazer x vezes 2x, que vai dar 2x ao quadrado, x vezes 1, que é x, 1 vezes 2x, 2x, e 1 vezes 1, 1, mais x ao quadrado, mais x. Isso é igual a 2x ao quadrado mais x ao quadrado, 3x ao quadrado. X mais 2x, 3x com mais x, 4x. Mais 1. Então, nesse caso aqui, se você parar por aqui, já está bom. Mas, a depender da questão na lista de exercícios, se você quiser chegar exatamente na resposta que está lá, pode ser que seja necessário você desenvolver mais um pouco e chegar até uma resposta desse tipo. Mas aí vai depender de qual questão você está resolvendo para ver se vai ser necessário. Bom, continuando aí, né? E agora, se eu tenho um produto de 3 funções? A regra me ensina, né, a calcular a derivada quando eu tenho o produto de 2 funções. Mas e quando eu tenho o produto de 3 funções? Eu posso estender, né, essa regra aqui da seguinte forma. Vamos pensar aqui se eu tivesse a função y como sendo u vezes v vezes w. Eu poderia entender o produto de duas dessas funções como sendo uma única função. E para calcular a derivada disso, eu teria a derivada de y é igual a, repito a primeira função e derivo a segunda, então repito u e derivo essa segunda função, eu vou deixar essa derivada indicada, né? Pôr parênteses aqui, e essa derivada refere ao produto v vezes w. Então, mais, repito a segunda função e derivo a primeira. A segunda função é v vezes w, e derivo a primeira, derivada de u, eu vou deixar indicado, né, como u'. Bom, mas e aí? O que é isso, né? Agora, como eu tenho aqui esse u', eu já vou entender que eu já derivei, estou deixando a derivada indicada, da mesma forma que essa fórmula, né? Mas aqui eu tenho v vezes w. Então, esse v vezes w eu tenho que derivar ainda. Bom, mas v vezes w é um produto, né? Se é um produto, aqui dentro desse parênteses, eu posso aplicar novamente essa regra. Então, eu teria que isso é u vezes
a derivada de v vezes w, aplicando a regra aqui, eu vou manter a primeira função e derivar a segunda. Então vai ficar v vezes w', mais, mantenho a segunda função, que é w, vezes a derivada da primeira, que é v, v'. Bom, então vai ser isso tudo, mais a parte que eu já tinha feito anterior, que é v vezes w vezes u'. Bom, posso desenvolver isso aqui mais um pouco. Aqui eu tenho u vezes v vezes w mais u vezes w vezes v. Então posso falar que isso aqui é u vezes v vezes w' mais u vezes w vezes v' mais v vezes w vezes u'. Então, quando eu tiver o produto de três funções, eu posso fazer isso aqui, ó. Ao invés de aplicar essa regra aqui, eu posso aplicar essa outra aqui. Ou, se quiser aplicar essa aqui também, você pode, desde que você lembre que você vai ter que derivar esse termo aqui novamente. Então, aqui nesse caso, vai ser o quê? U vezes V vezes W' mais U vezes W vezes V' mais V vezes W vezes U'. Aplicando isso nesse produto de três funções aqui, então eu vou ter que a derivada da minha função é U vezes V vezes W'. Então só vou derivar a última função aqui. Então vai ser x ao cubo vezes x ao quadrado mais 1 vezes a derivada de x menos 2, que é 1. Derivada de x é 1, derivada de menos 2 é 0. Mais u vezes w vezes v'. Então agora o v é a função aqui do meio, né? Então vou repetir a primeira, repetir a segunda e derivar do meio. Então vai ficar x ao cubo vezes x menos 2 vezes a derivada daqui do meio, derivada de x ao quadrado é 2x, e derivada de 1 é 0. Então vai ficar dessa forma. Mais a última aqui, que é v vezes w vezes a derivada de u. Então é essa vezes a derivada dessa. Então vai ficar x ao quadrado mais 1 vezes x menos 2 vezes a derivada de x ao cubo, que é 3x ao quadrado. Aqui eu poderia multiplicar termo a termo todos esses termos aqui, né? Só que isso aí vai dar muito trabalho, eu não vou fazer isso não. Vou apenas reescrever, mudando alguns termos de posição. Por exemplo, esse 1 ele pode sumir, né? Esse 2x eu vou passar ele para antes aqui da função, e esse 3x ao quadrado também vou passar ele para cá. Apenas para ficar com uma aparência, digamos, um pouco melhor esse resultado. Então isso aqui é igual a x ao cubo não tem necessidade de colocar entre parênteses, né? Vezes x ao quadrado mais 1, mais, aqui eu tenho 2x com x ao cubo, esse x aqui fica fácil de multiplicar, então vou multiplicar. Vai ficar 2x à quarta vezes x menos 2 mais 3x ao quadrado vezes x ao quadrado mais 1 vezes x menos 2. Se vocês observarem aqui, eu poderia representar essa resposta de várias formas diferentes, né? Não tem que ser exatamente essa. Então, isso aqui é apenas uma das formas de apresentar esse resultado. Se você quisesse multiplicar outros termos aí, você poderia. Se não quisesse multiplicar o 2x por x ao cubo, não precisaria. Então, isso aqui você tem que ser capaz de entender, né, a equivalência aí entre uma resposta e outra, porque não tem uma forma correta, né, para poder apresentar a resposta.
você pode apresentar ela de formas diferentes. E essa outra regra de derivação é a derivada de um quociente. Então aqui eu tenho duas funções f1 e f2, e a função f é dada pelo quociente das duas, sendo que f2 é diferente de zero. Então, se existir a derivada de f1 e a derivada de f2, então a regra de derivação aqui vai ser a derivada da primeira função vezes a segunda, menos a primeira função vezes a derivada da segunda, sobre o quadrado da segunda. Lá na tabelinha, ela vai estar lá na fórmula número 6, que é y igual a u sobre v. Então a derivada disso vai ser v vezes a derivada de u, menos u vezes a derivada de v, sobre v ao quadrado. Observar, né, que embora aqui a ordem desses dois termos, f' de 1 e f de 2, estão fora de ordem aqui, mas aqui é a mesma coisa. O u é a função que está no denominador, o u é a função que está no numerador, e o v é a função que está no denominador. Isso é que é interessante para a gente. Observar que você não vai poder confundir a ordem desses dois termos aqui, já que tem um sinal de negativo aqui. O que você tem que lembrar é, onde vai aparecer a derivada da primeira função é na primeira parte, e onde vai aparecer a derivada da segunda função é na segunda parte. Então aqui nessa função, essa aqui também já foi vista aí anteriormente, né, derivada de 1 sobre x ao quadrado, é uma questão lá da lista de exercício também. E agora nós vamos usar a regra da derivada do quociente para obter a derivada dessa função. Então aqui a derivada vai ser o quê? Derivo a primeira função, que a primeira função aqui é 1, então derivada de 1 é 0, vezes a segunda função, então vezes x ao quadrado, menos derivo a segunda função vezes a primeira função. Então a primeira função é 1, vezes a derivada da segunda, 2x, sobre a segunda ao quadrado. Então x ao quadrado, Bom, 0 vezes x ao quadrado é 0, então não preciso me preocupar com isso. Esse menos já vou deixar ele antes da minha fração. Então, aqui no numerador vai ficar 2x, e no denominador vai ficar x à quarta. Bom, mas como eu tenho x aqui em cima e tenho x à quarta aqui embaixo, eu posso simplificar esse x daqui com o x à quarta daqui. Como, né? Se eu não consigo fazer essa simplificação direto, se eu não consigo visualizar isso, eu posso escrever isso separado para ficar mais fácil. Então vai ficar menos 2x sobre x ao cubo vezes x, que multiplicando aqui vai dar x à quarta. Então esse x eu simplifico com esse, e sobrou menos 2 sobre x ao cubo. Bom, então essa aqui é a resposta. Sugiro que voltem lá na lista de exercício 5 e confira se é essa mesma resposta. Além disso, lá na lista 5 também tem a derivada dessa função aqui, ó. Então vamos calcular aqui a derivada usando a regra do quociente. Então aqui é a derivada da primeira vezes a segunda. Derivada da primeira, de x menos 1, é 1. Vezes a segunda, que é x mais 1. Menos a derivada da segunda, que também é 1. Vezes a primeira, que é x menos 1. Sobre o quadrado da segunda. X mais 1 ao quadrado. Bom, desenvolvendo isso aqui, isso vai dar x vezes 1 é x, 1 vezes 1 é 1, então mais 1, menos 1 vezes x é menos x, menos 1 vezes menos 1 é mais 1, sobre x mais 1 ao quadrado. Bom, como eu tenho x e menos x no numerador, eu posso simplificar esses dois, e o resultado disso aqui vai ser 1 mais 1, que é 2, sobre x mais 1 ao quadrado. Então essa aqui é a minha resposta. Vamos ver aqui dois exemplos, né? Aplicando novamente a regra do quociente.
Então, a derivada dessa primeira função vai ser, novamente, né, a derivada da primeira função vezes a segunda. Então, a derivada da primeira função vai ser 6x ao quadrado. Eu desci o 3 para antes do x, né, então ficou 2 vezes 3, 6. X elevado ao cubo menos 1, então x ao quadrado. E derivada de menos 3 é zero. Então, vezes a segunda função, que é x ao quadrado mais x. Menos da fórmula, repito a primeira função, 2x ao cubo menos 3, vezes a derivada da segunda função. A derivada da segunda função é 2x mais 1. Sobre x ao quadrado mais x ao quadrado. Nesse caso aqui, multiplicar isso aqui daria muito trabalho, você não precisa desenvolver isso não, você pode deixar dessa forma aqui mesmo. Então essa aqui já é a resposta. Um outro exemplo aqui, bem simples, né? 1 sobre x. Se eu quero calcular a derivada disso aqui, eu vou ter o quê? F' de x é igual a derivada da primeira função, que a derivada de 1 é zero, vezes a segunda função, menos a derivada da segunda, que vale 1, vezes a primeira função, sobre o quadrado da segunda. Então, 0 vezes x é zero, então isso aqui vai ficar menos 1 vezes 1, 1, sobre x ao quadrado. Então, esse aqui é o resultado. Bom, com isso a gente termina essa segunda aula e temos mais algumas regras de derivação que vão ser mostradas nas próximas aulas.